Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Pensar Incomoda, o lugar onde mergulhamos nas ideias que nos desafiam, nos transformam e nos fazem crescer de verdade. Imagine por um instante, o sol ainda não nasceu direito, mas o alarme já grita no seu ouvido como um intruso impiedoso. Você abre os olhos no quarto apertado do seu apartamento em São Paulo, ou talvez no Rio, ou em qualquer cidade brasileira onde o dia começa cedo demais. As paredes ecoam o barulho distante do trânsito que já engarrafa as avenidas, e você sente aquele peso familiar no peito, a rotina que te engole vivo. São 5h30 da manhã em 2026 e você é só mais um trabalhador CLT comum, daqueles que batalham 44 horas por semana em um emprego que paga o suficiente para sobreviver, mas não para sonhar grande. O salário mínimo subiu para uns 621, mas a inflação come tudo. Os boletos chegam como ondas implacáveis e o FGTS digital agora é fiscalizado de perto pelo governo, como se cada centavo fosse uma suspeita. Você se levanta, os músculos ainda doloridos do dia anterior, e pensa: mais um dia igual aos outros. Como eu saio dessa? Mas hoje é diferente. Hoje, algo clica dentro de você. Enquanto prepara o café fraco na cozinha minúscula, com o cheiro de pão velho misturando-se ao ar úmido, você se lembra das palavras de Epicteto, aquele escravo que se tornou mestre da mente. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E se, em vez de reclamar do mundo lá fora, você virasse o foco para dentro? E se o silêncio, esse companheiro esquecido, se tornasse sua maior arma para crescer? Meu nome é Davi, e hoje eu te convido a viver essa jornada comigo, não como um espectador distante, mas como o protagonista de uma história real, a sua própria. Vamos caminhar juntos por esse dia, sentindo cada emoção, cada gota de suor, cada insight que brota como uma luz em meio à neblina da rotina. Porque o estoicismo não é uma filosofia empoeirada. É uma ferramenta viva, forjada no fogo da Grécia Antiga e refinada por imperadores romanos, para nos ajudar a transformar o barulho do mundo em um silêncio que nos fortalece. Você sai de casa, a porta range como um lamento e desce as escadas gastas do prédio. O ponto de ônibus está lotado, rostos desconhecidos apertados uns contra os outros, cada um carregando sua própria cruz invisível. O ônibus chega atrasado, como sempre, e você se espreme lá dentro, o cheiro de suor e cansaço impregnando o ar. Seu coração acelera. Vou chegar atrasado de novo, o chefe vai reclamar. E se eu perco o ponto? E se isso vira advertência? A ansiedade sobe como uma sombra alongada ao pôr do sol, crescendo com cada pensamento negativo. Mas é aqui que você decide mudar. Você fecha os olhos por um segundo, ignora o balanço do ônibus e começa a praticar a dicotomia do controle, como Marco Aurélio ensinou em suas meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O que você controla agora? Não o trânsito caótico de São Paulo, não os alagamentos que paralisam a cidade toda vez que chove, não a economia que aperta o cinto de todo mundo em 2026. Mas você controla sua respiração. Então você adota uma boa atitude nova. A respiração 4-4-4. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, ancorando você no presente, afastando as nuvens da preocupação. Cada ciclo é como uma âncora jogada no mar agitado da mente, e aos poucos o pânico dissolve. Você chega ao trabalho 15 minutos atrasado, mas em vez de entrar correndo com desculpas atropeladas, você respira mais uma vez e entra com postura ereta, pronto para o que vier. No escritório ou no home office híbrido que sua empresa adotou para cortar custos, a pilha de e-mails espera como uma montanha intransponível. Seu chefe, um homem de meia-idade com olheiras eternas, te chama para uma reunião rápida. Você atrasou de novo?
E esse relatório, onde está? Com a fiscalização do e-social, agora tudo digital, qualquer erro pode custar caro. As palavras dele cortam como lâminas, e você sente o velho impulso de se defender, de explicar o trânsito, o ônibus lotado, a vida que não coopera. Mas você para. Antes de vir para cá, você adotou outra atitude estoica, a premeditação negativa. De manhã, enquanto esperava o ônibus, você fechou os olhos e visualizou exatamente isso. O pior cenário. Crítica dura, olhares de desaprovação dos colegas, até a ameaça velada de demissão. Você sentiu o desconforto, mas então preparou respostas racionais. Se isso acontecer, eu respiro, sorrio e sigo em frente. Não é o fim do mundo. Agora, no momento real, essa preparação desarma a bomba emocional. Você aceita o incontrolável, a opinião dele, o humor dele, e foca nas ações internas que dependem de você. Desculpe pelo atraso, chefe. O relatório está quase pronto. Vou finalizar em 1 hora. Sua voz sai calma, sem tremor, e você volta para sua mesa não como vítima, mas como alguém no comando da própria narrativa. O dia avança como uma maratona. Relatórios para preencher. Calls com clientes impacientes, o almoço frio na marmita porque o vale-refeição mal cobre uma refeição decente. Em meio ao barulho dos teclados e das conversas ao redor, você sente a tentação de desabafar no grupo do WhatsApp da equipe. Gente, que dia infernal! Mas resiste. Em vez disso, você cultiva o silêncio interno. Durante o intervalo, em vez de scrollar redes sociais cheias de vidas perfeitas que só alimentam a inveja, você pratica a aceitação do incontrolável. O estoicismo de Sêneca ecoa na sua mente. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você para de imaginar desastres. E se eu não bato a meta? E se perco o emprego com essa IA tomando tudo? E foca no que pode fazer agora. Revisar o relatório com atenção redobrada. Adicionar um toque extra de análise que ninguém pediu. Essa atitude de foco em ações internas transforma o trabalho. Aos poucos, o relatório não é mais uma obrigação. Vira uma oportunidade de excelência silenciosa. Você envia antes do prazo, sem alarde, sem pedir elogios. E algo mágico acontece. No fim da tarde, o chefe manda uma mensagem no chat interno. Bom trabalho no relatório. Notamos o esforço. Não é uma promoção, não é um bônus gordo, mas é um reconhecimento que vem porque você cresceu em silêncio, sem forçar. A jornada não para no trabalho. Você pega o metrô de volta, lotado como sempre, corpos apertados, o ar abafado cheirando a fim de expediente. Em casa, a esposa te recebe com um beijo cansado, o filho de 5 anos correndo para os seus braços, mas logo vem a discussão inevitável. O boleto da luz veio mais alto de novo. Como a gente vai pagar com esse salário que mal ajusta pela inflação? As palavras dela são como faíscas em um barril de pólvora, e você sente a raiva subindo, raiva do sistema, do governo, da vida que promete tanto e entrega tão pouco em 2026. Mas você respira. A respiração 4-4-4 de novo, como um ritual que já se torna hábito. Você aceita o incontrolável. As contas, a economia global que afeta tudo, desde o preço do arroz até o FGTS, que agora é pago via Pix, mas demora para cair. Em vez de explodir ou fugir para o celular, você adota a escuta ativa, uma virtude estoica que prioriza a justiça e a empatia. Eu entendo, amor. Vamos sentar e ver o orçamento juntos. O que podemos cortar? Sua calma contagia, a discussão vira conversa, e pela primeira vez em semanas, vocês riem um pouco enquanto planejam. O filho percebe a paz e se junta, transformando o jantar simples em um momento de conexão genuína. Essa atitude não resolve as contas da noite para o dia, mas melhora a relação, menos brigas, mais união,
como se o silêncio interno estivesse tecendo uma rede de resiliência ao redor da família. A noite cai. A cidade lá fora continua seu ronco incessante de carros e sirenes, mas dentro de você algo muda. Você se senta na cama, o caderno simples ao lado, nada chique, só um bloco de notas que você comprou no supermercado. Aqui vem outra boa atitude que você adotou, o diário estoico. Toda noite, 5 minutos para refletir. O que eu controlei hoje? Minha respiração no ônibus, minha resposta ao chefe, minha paciência em casa. O que aprendi? Que o silêncio não é fraqueza, é força acumulada. Você anota as vitórias pequenas, as lições das derrotas, sem julgamento. Epicteto sussurra nos seus pensamentos. A felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras não. Essa prática diária constrói músculos mentais, como um escultor talhando a pedra dia após dia. A ansiedade que te consumia, medo do amanhã, peso do ontem, encolhe. Não desaparece de vez, porque o medo é humano, mas perde o poder de ditar sua vida. Você deita, o corpo cansado, mas a mente serena, sabendo que amanhã será mais um dia para praticar, para crescer sem fazer barulho. E assim, dia após dia, as atitudes se enraizam. A respiração 4-4-4 vira reflexo. A premeditação negativa desarma armadilhas emocionais. A aceitação do incontrolável libera energia para o que importa. O foco em ações internas eleva sua performance no trabalho. E o diário estoico tece uma tapeçaria de progresso. Em poucas semanas, o chefe nota não só o relatório, mas a consistência geral. Talvez uma indicação para treinamento, um passo rumo a uma promoção. Em casa, as discussões rareiam. A família se fortalece como uma árvore que enraiza fundo em solo árido. Em 2026, com debates sobre redução da jornada para 36 horas e saúde mental virando obrigação legal nas empresas, você se torna um exemplo vivo. Não o herói das redes sociais, gritando vitórias falsas, mas o guerreiro silencioso que transforma o caos em calma interna. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o caminho continua além das telas. O estoicismo nos ensina a focar no que é nosso, a crescer em silêncio, a transformar o barulho do mundo em uma sinfonia de paz interior. É uma história de redenção, de prisioneiro da rotina para arquiteto da própria liberdade. Obrigado por me acompanhar até aqui, por permitir que essas palavras toquem sua alma. Se esse relato te inspirou, te desafiou, te emocionou, deixe seu like. Comente qual atitude estoica você vai adotar amanhã. Talvez a respiração no trânsito ou o diário à noite. E compartilhe com alguém que precisa dessa luz. Inscreva-se no Raba Pensar Incomoda para mais reflexões que incomodam no bom sentido, que nos tiram da zona de conforto e nos impulsionam para o crescimento. Como Marco Aurélio nos legou, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pense incomodando e viva estoicamente, com o coração aberto para o mundo. Até a próxima.